Olá, traders! Estamos aqui para a segunda etapa da nossa postagem de hoje, referente a indicadores para o gráfico, né? Indicadores de regra de coloração baseadas em agressão. O primeiro vídeo que eu mandei foi referência ao indicador, isso para a operação do gráfico footprint, eles são auxiliares, tá? Então eu gosto muito de usar eles. O primeiro foi esse aqui, foi o Hilo 3, né? Eu estava usando o Hilo 5, mas fiz uma modificação, usei, mas pode ser o Hilo 5 também. Mas no rompimento do Hilo a gente compra aqui, ó, esse clique de entrada aqui, que é o... Só que eu estou usando o Hilo 3 aqui, é uma regra de coloração para ser toda a programação. Foi adquirida no grupo do Facebook da Profit Chart, no grupo é, no grupo do Facebook do Profit Chart, tá? E eu adaptei as colorações para meu operacional. Fui amarelo para cair e blue, azul para subir, certo? Quando rompe para cima. Eu fiz algumas abordagens. Agora no momento nós vamos falar sobre o LZ Agressão, que é uma criação do programador Leonardo Di Biase, que tem um site onde ele programa para Profit Chart e tem, e acho que vende alguns indicadores no site dele. Deixa eu ver aqui, LZ Agressão, vamos ver aqui o site dele aqui para consultar com vocês aqui. LZ Agressão, deixa eu ver, sim, tá esse site aqui. Então vamos abrir aqui essa página para vocês verem. Tem tudo falando aqui, ó. Inclusive o GED Academy tem vídeo falando. Nós temos o Oliver Santo Trader falando também sobre o LZ Agressão. E no grupo do Profit Chart, estratégias e backtest, né? Estratégia de backtest para Profit Chart, nós temos também esse indicador disponível lá, tá certo? Quem quiser estudar mais profundamente sobre ele, pode vir aqui e verificar. Vou fazer uma leve abordagem em relação ao meu operacional aqui e vou ver se eu posso disponibilizar aqui também. Mas nesse site a gente encontra de forma gratuita, né? O Di Biase, que é programador, ele disponibiliza de forma gratuita, tá? De forma gratuita. Então tem aqui ele falando sobre ele, que ele é um tracinho aqui, ó, que mostra agressão no candle, agressão de compra acima de 5.000 e acima de 10.000, parece, quilos no caso do índice aqui. Ele plota aqui, ele tem duas configurações, uma maior, uma menor e uma maior, ou o contrário, não sei como é que ele disponibilizou aqui, você pode modificar, né? Assim, quando está com verde, com vermelho mais forte, a quantidade de agressão maior. Vermelho quando está com mais fininho e mais turvo. Vermelho, vamos dizer assim, um marrom, ele é uma agressão de quantidade menor, de densidade menor de agressão, certo? Serve tanto para o gráfico de pontos quanto para o gráfico de candle, né? Nós estamos utilizando no gráfico de candle, tá certo? E ele diz tudo aqui, como é que funciona o indicador. Quem quiser se aprofundar nele, vem aqui, Profit Chart Indicadores, gumroad.com, tá aqui, eu acho que é esse site aqui, gumroad.com. Leonardo Di Biase, Leonardo, isso mesmo, Leonardo Di Biase é o programador, tá ok? Então vamos voltar lá, deixa eu ver. Pronto, isso. Então é só baixar o indicador. Eu vou retirar aqui, vou só fazer uma demonstração. Nesse indicador aqui, o MACD, eu estou com o Hilo 3, tá? Nós vamos retirar o Hilo 3, e vamos colocar o Hilo 5. Nós vamos aqui inserir regra de coloração, mais indicadores. Vamos ver aqui, LZ Agressão Plot 2, é esse aqui, tá? E vamos inserir no nosso gráfico, no IN,
o INZ22, que é o mês atual, é o contrato atual vigente, e está aqui, ó. Pode ver que ele é um pouco diferente do Hilo, mas pode coincidir a agressão de um com a agressão do outro, tá? Por exemplo, aqui ele já entrou uma agressão menor aqui, e aqui teve uma agressão maior, foi o verde plotado de cor mais intensa, que a gente joga tanto como indicador como regra de coloração, pode usar as duas maneiras, tá ok? Aqui, por exemplo, houve um saldo de agressão, pode ver que o saldo de agressão foi acima de 5, 9.61 nesse candle aqui, tá certo? Esse candle aqui, qual foi a agressão? Saldo delta 19, saldo delta 10 quilos. Então o que é que eu fiz? Eu pego o meu indicador de volume, pode ver que os volumes que estão abaixo da média de 20, deixa eu colocar para cá esse indicador agora aqui, já não é mais análise no MACD, vamos analisar o volume em si, a gente fazer uma análise de como se dá o nosso operacional aqui. Essa quantidade de volume aqui, tá, ele só tem relevância para mim quando tem um deslocamento com o candle de cor, quando o saldo de agressão, o saldo delta de agressão, ele passa do nível de 8 aqui, nível de 5, ele já colore aqui, ó. 5 ele já dá uma coloração, passa de 10 ele já dá outra aqui, ó, tá vendo? Então ele é baseado nisso aqui, ele já nessa ferramenta, quantidade de agressão, volume de agressão, saldo, tá lá, é uma ferramenta do Profit, nativa do Profit Chart, como volume financeiro, que aqui no caso é a quantidade que eu estou usando, também nativa do Profit Chart, só que eu plotei o que? Tudo cor, eu não usei coloração, a coloração que eu estou usando é a coloração acinzentada escura, que eu customizei aqui, tá quase preto, porque eu quero ver o candle, não quero deixar de ver, né, o volume, mas eu quero ver o que é relevante, o que é que eu tenho de agressão nele, certo? Por exemplo, aqui, esse candle teve esse volume, referente a esse candle aqui, eu tive grande volume, mas não tive saldo delta de agressão, o saldo delta de agressão foi negativo dele aqui, ó. Então ele não deslocou o preço, aliás, ele deslocou o preço de venda, né? Ele é um volume vendedor, ele veio, absorveu a venda e fechou dessa cor, de forma que não chegou a colorir ele, porque o saldo delta de agressão dele foi um saldo, acredito que resultou um saldo abaixo de 5, vamos ver aqui, aqui ó, 4.93, por pouquíssimo ele não coloriu, tá certo? Por pouco ele não coloriu, 4.93 é o saldo delta de agressão dele, então ele não coloriu por esse motivo. Mas seria entrada? Seria. Por que seria? Todos sabemos que uma consolidação, não tem uma consolidação e há um rompimento dessa consolidação, geralmente ele rompe com um volume de agressão muito grande, né? De forma que os comprados vão ter que ser estopados aqui, porque ele desce com força. E aí ele veio batendo e confirmou. Em sequência veio esse outro que não chegou a colorir, mas ele deu sequência e continuidade ao movimento. E aqui ele pegou nos pontos de decisão, que é a variação do ajuste aqui. Chegou até a variação do ajuste, variação do fechamento aqui, menos 0,5%, voltou a subir depois disso, né? Outra consolidação aqui, vamos ver aqui, outra consolidação aqui, ó. Quando ele rompeu com agressão, rompendo esses níveis de resistência, que aqui era um nível de resistência, queira ou não queira, tá? Queira ou não queira, era um acumulado, pode ver que tem volume nessa região aqui, e ele rompeu, ainda segurou o preço no final dele e voltou para trabalhar nesse mesmo range aqui, ele estava nesse range, ó, tentando romper agora para cima também. Se a gente botar a regra de coloração do Hilo, o rompimento do Hilo aqui, ele já acenderia de cor azul aqui, esse candle aqui, ó, esse candle aqui, exatamente, esse aqui. Então ele coincidiu o azul com o candle de agressão, tá certo? Com o saldo de agressão acima de 5 quilos aqui para o índice, né? Então ele vai subindo aqui, ó, vai subindo. O objetivo dele é buscar o bloco de liquidez que está acima, né? Então ela é providencial demais, essa regra de coloração. Eu uso as duas, tá certo? Eu uso muito o Hilo 5 e uso muito o LZ agressão, tá?
O DiBiase está de parabéns essa regra de coloração que ele criou. Existe eu vou até buscar também. Existe um programador chamado Trade Arqueiro que criou também. Ele dá como é que se diz? A programação dessa regra de coloração aqui, né? Ele faz com base na agressão. Não é tão difícil de se criar não. Porém, com esses detalhes, acima de 5, acima de 10 mil, acima de 3, acima de 4, isso aí foi uma coisa que o programador, que o DiBiase fez, que ele consegue distinguir dois níveis de agressão a partir de uma certa quantidade, né? Havendo continuidade de deslocamento do preço, essa agressão ela vai subindo, vai aumentando, o saldo delta de agressão vai subindo e vai aumentando, né? Isso aqui é o saldo delta de agressão, então ele vai subindo o saldo, vai deslocando o preço. Ele conseguiu plotar isso no gráfico em regra de coloração, tá? Como indicador e como regra de coloração. Então, como é que nós fazemos para inserir essa regra de coloração? Eu vou deixar nos cards aqui o link para baixar esse indicador, tá certo? Vamos ver como é que nós vamos fazer para me disponibilizar. Ela é gratuita, tá? Eu vou dar os méritos aqui para o DiBiase. Tem vários grupos aqui, o pessoal compartilhando esse indicador aqui, é gratuito, ninguém queira tirar proveito disso aqui, porque o objetivo não é esse. O objetivo é passar conhecimento e dividir informações com os traders, né? Tanto aqueles que já estão mais avançados como aqueles que ainda estão desenvolvendo, né? Então é simples, é apenas chegar no candle, eu vou retirar aqui, excluir regra de coloração, vou inserir de novo, vem aqui, clica. Meus candles eu deixei, nesse caso aqui tá tudo preto, tá? Deixei tudo escuro, a aparência aqui, mas eu poderia, por exemplo, ter posto esse candle preto aqui de cor branca. Ele funciona do mesmo jeito, quer ver? Ó? Branco, candle negativo, cor branca. Não, vou botar o contrário, negativo preto. Vou customizar aqui, se customizado eu já tenho há algum tempo. É esse aqui, ok. Positivo, vou botar branco. Positivo, vou botar ele branco, tá? Branco. O branco aplica e o outro ficou preto, tá? O negativo descendo ficou preto. Aí eu venho aqui, vou plotar da mesma forma aqui, ó. Vou plotar o LZ agressão, indicador, inserir regra de coloração, mais vem aqui LZ agressão plot 2, já está aqui no índice, adicionar, ok. Então pode ver aqui que o candle de compra branco ele não interfere, se ele é preto, se ele é branco, ele vai colorido da mesma maneira aqui, por exemplo, ele é preto, caindo preto, ele plota vermelho aqui, que é a agressão de venda, subindo, né, branco, ele plota verde, subindo em cima do branco, certo? Aqui houve descontinuidade da agressão de compra, entrou a venda aqui, podemos até dizer que houve uma certa absorção pelo nível de preço aqui, não está demonstrando aqui, porque não está carregando essa absorção, mas aqui, por exemplo, houve absorção, pela regra do footprint, tá certo? A gente consegue ver. Mas independentemente disso, de regra de coloração ou não, a gente consegue ver que a regra de coloração ela dá mais uma agressão. Quando é que eu digo que teve uma absorção ou desistência da compra, por exemplo? Quando vamos ver aqui, deixa eu ver mais para perto aqui. Quando eu tive uma grande força de agressão compradora, como no caso aqui, certo? E ele desistiu de continuar, entrou a venda aqui, ó. Então aqui ele praticamente absorveu de forma passiva os compradores, tá certo? Deixou de deslocar preço para cima e passou a entrar vendedor de forma ativa aqui, batendo. Aí entra a agressão, aí onde o LZ agressão ele pinta, tá certo? Ele chega aqui, ó, pô, dá uma pancada para baixo, tá bom? É muito interessante isso aqui, né? Então ele está mostrando, de certa forma a gente consegue interpretar a absorção desse nível de preço aqui. Geralmente quando o candle deixa pavio, tem absorção. Houve agressão na ponta compradora aqui e ele não teve continuidade no preço. Houve parceria, houve deslocamento de preço, mas houve uma desistência em continuar agredindo.
Aí de forma passiva os vendedores vêm com pouquinhos lotes, ó, pode ver com 0 lote, ó. Como é que num nível de preço, como é que num certo nível de preço a gente desloca com 2 quilos, 1000 quilos, 1300 quilos, e aqui a desistência de prosseguir na agressão, acionou o fator exaustão, esse amarelinho, e entrou o fator progressão na venda. Pode ver que nada praticamente fez com que o preço descesse, nada. Apenas a desistência dos compradores, é mais como se fosse uma exaustão. Mas configura uma absorção por qual motivo? Porque ele consumiu ordens passivas nesse nível de preço aqui. Ordens passivas apregoadas no book estavam nesse nível de preço e começaram a consumir aquela ordem ali. Ele batendo, agressão, compra, o volume de compra subindo, e o preço não passa dali, porque está sendo absorvido naquele nível de preço. E o preço automaticamente ele despenca. Com nada ele desce praticamente, com nada. Não, porque ele não está agredindo de forma ativa. A agressão é de forma passiva. Então a gente diz que quando tem agressão de forma passiva, que houve absorção do preço. Então esse indicador, ele, para quem não conhece muito o fluxo, ele é essencial, certo? É essencial. Ele é muito prático, muito usual, muito legal, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo analisar aqui alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Quem faz uma grande abordagem do LZ agressão é o próprio Santo Trader, né? Oliver Santo Trader. Tem vários vídeos deles falando sobre volume, e um deles ele fala sobre o LZ agressão. Quem quiser se aprofundar mais, eu sugiro olhar os vídeos dele, são excelentes em relação ao LZ agressão, né? Então, por que a gente tem que o LZ agressão é um bom indicador aqui? Porque ele mostra o combustível do mercado, né? Qual é o interesse do mercado em deslocar o preço, né? Ele mostra, se nós abrirmos o footprint aqui, o footprint chart, nós vamos ver que dentro dele houve uma sequência de agressões que fizeram o preço se deslocar. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então, tem vários imbalances de compra aqui dentro do candle, tá vendo? Vários imbalances de compra aqui. Então, quando ele vai pintar o candle, ele pinta o candle de cor. Quando faz a somatória dele, vê que ele está passando de 5, vai para 10 quilos de agressão, saldo delta de agressão, ele desloca preço, tá certo? É o combustível do mercado, é o que desloca o preço, né? Entrou fluxo, ele vai nesse sentido, né? Mostra a intenção dos players, tá? E ele vai testar níveis de suporte, níveis de resistência, olha só. Ele vai para romper níveis de suporte, níveis de resistência, aqui, ó. Ele rompeu esse nível de volume aqui, houve um rompimento aqui, ó. Não teve continuidade, foi absorvido logo depois aqui, mas ele caiu. Mas você vê que ele testa esses níveis, né? Então, é bastante interessante ele aqui, né? Quando é que ele acontece? Aí vai entrar num conceito de continuidade da agressão, parceria e continuidade de agressão dos players. Muitos players se sucedendo ao outro naquela agressão. Eles percebem a movimentação do preço, né? Por exemplo, aqui começou com uma quantidade menor de agressão, e aí aqueles traders vendo o rompimento desse topo aqui, eles começam a agredir também em conjunto. Aí nós vemos aqui no Times and Trade, por exemplo, aqui uma sequência assim de lotes, assim, ó, tudo verdinho comprando, parceria comprando, até os lotes de maior quantidade, de 2.000 quilos, 3.000 quilos, 1.800 quilos. Vamos supor que fosse tudo comprador, como aqui, por exemplo, lotes grandes aqui, a Turk, quando ela comprou nesse nível de preço aqui, ó, deslocou bastante o preço. Vamos supor que fosse aqui nesse nível de preço aqui, ela deslocasse esse preço para cima. Então tem que ter parceria dos demais players, porque não se faz só por um player, se faz por vários players esse deslocamento do preço, tá certo? Por vários níveis de preço, não é um nível só, tem que ter a continuidade dessa agressão, tá certo? E quando é que acontece a defesa desses níveis de preço? Ele defende o rompimento, mas players de forma passiva
que estão naqueles níveis de preço ali vão defender de forma passiva, certo? Então, a maneira de defesa de uma agressão é a absorção, né? A absorção. A agressão é o nosso foco, entrar com a agressão para pegarmos os grandes deslocamentos do preço. Mas temos que ficar de olho quando existe a absorção do preço, porque é sinal que tem um player de forma passiva, vem com o conceito de lote escondido e tal, que nós não vamos adentrar aqui nesse mérito, mas é alguém que está passivo, não está de forma ostensiva, mostrando a cara. Ele está ali, se você olhar aqui o Times and Trade, ele vai dar compra, não mostra que tem venda, que entrou venda aqui. Se mostrar, é robozinho entrando aqui, HFT entrando, um pouquinho de venda entrando. Aí a gente, tá entrando venda e tal, um pouquinho, mas a agressão grande é de compra. Aí absorve a agressão de compra e começa a entrar venda depois de forma massiva. Aí o preço desloca para baixo. Pode ver que o índice de agressão, ele é preponderante para a identificação disso aqui, ó. Ele ajuda bastante a nossa leitura visual que a gente faz no Candle, né? Tá certo? Então nós temos a absorção e a agressão, tá certo? O que é que desloca preço? Muita gente confunde. Isso o Oliver fala muito no curso dele, né? A gente pensa, ele disse que teve problemas no início, porque ele disse, como é que pode um candle com grande volume não deslocou o preço, um candle com volume grande desse ele não continuou? Porque ele fala até na análise técnica gráfica, chega aqui nesse ponto, a gente vai comprar aqui, porque o candle entrou com muita força. Aí ele fala do candle de força, que tem um trade que dá custo, falando só no CF, que é o candle de força e tal. Eu não vou abordar não por questões éticas, mas eu mesmo comprei também esse curso desse rapaz, vi muita coisa dele, gostei muito do curso, mas deixou a desejar alguma coisa. E ele fala disso aqui. Então, em tese, seria para deslocar o preço e continuar subindo. E, na verdade, ele não produz esse efeito. Por quê? Porque os compradores desistiram de comprar ou houve absorção passiva do preço aqui nesse nível de preço. Tá certo? A gente tem, por exemplo, eu tenho uma grande saldo delta de agressão e um grande volume. Aqui está condizente, mas não teve continuidade. Porque para ver deslocamento de preço, a gente tem que ter continuidade e parceria dos players. E continuidade de parceria não quer dizer um candle verde, outro candle verde, outro candle verde. Quer dizer aqui, ó. Inclusive, esse foi uma das questões que eu observei, vamos dizer assim, uma brecha, uma lacuna, que eu vi certos doutrinadores de fluxo falando, que seriam, a continuidade seria a parceria, seria vários candles, mas não é vários candles, são vários players em conjunto aqui, ó. Eu tenho Itaú, agrediu no nível de preço 910, agrediu 930, BTG 935, então foram tomando 10, 30, 35, 90, caiu 95 de novo, aí subiu 110 aqui, ó, 000, bola, Bradesco, bola, entrou, pá, o preço deslocou, tá? Deslocou para cima. O preço deslocou. Então a parceria que a gente fala é no Times and Trade que a gente olha. Quem é o player que está constitucional, que está agredindo naquele sentido? A continuidade do movimento. Então é isso que a gente quer olhar, tá certo? Aqui, por exemplo, o saldo que eu plotei esse indicadorzinho aqui, depois eu vou passar no grupo também. Eu vou dizer o site onde a gente consegue, tá? O criador desse outro indicador aqui do saldo, visto dessa forma visual aqui, não precisa eu aproximar aqui para ver, ó. Pode ver, ó, 68, ficou negativo, e ele é bem realista, ele não está nem batendo agora bateu, alinhou, 1,30, 33, 37, alinhou, tá certo? Alinhou aqui. Então, às vezes não precisa estar aproximando tanto para ver, eu venho aqui e já vejo que o saldo está negativo, o saldo de venda aqui, saldo delta de agressão. Não é o acumulado aqui é todo vendedor, todo vendido. E o que é esse acumulado aqui, nesses dots, não, vamos dizer assim, nesses clusters, chama cluster isso aqui, do gráfico print, né? Esse cluster, ele nada mais é do que o saldo, o acumulado de agressão, e o saldo, que é a diferença entre compra e venda, que está aqui.
Quando o comprador ganha, ele fica verde. Quando o vendedor ganha, ele fica vermelho, certo? Aí ele se soma. Esse aqui vai se diminuir desse, porque esse aqui foi 86,09 menos 7,34, restou 78,75 quilos. E assim por diante ele vai se formando. Aí esse aqui se somou um saldo delta de agressão negativo aqui de 7,43, que está dando 86,77. Agora está se formando nesse candle, né? Pode ver que ele está batendo, muita agressão. Tá vendo aqui? Muita agressão. Quando a gente vai ver esse candle aqui, ó, como ele está pintando vermelho aqui. Já acendeu o indicador aqui. Já acendeu e ele está pintando vermelho, olha lá. Ó, por quê? Porque o saldo delta da agressão, vendedor, aumentou. Olha só que pancada grande. Linda, no momento certo que a gente estava falando, parece que veio nos presentear aqui. Estão vendo? Olhem só quanto deslocamento de preço. Olhem só quanto deslocamento de preço, que coisa linda, maravilhosa. Né? Vamos tentar até fazer uma contra-tendência aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Já estou fora do prazo. Oh, meu Deus, já perdi. Era para ter pego na ponta do candle aqui. Na ponta do candle. Deixa eu 0 mais 1. Melhoria no preço médio. Olha só o que eu fiz. Opa! Volta, subiu o trail stop. Tá vendo? Toda agressão tem uma reação. Não é isso? Aí eu venho aqui. Tem algum lote de liquidez aqui, tem uma POC aqui, vou sair na POC. Pronto, a POC estava aqui, era o ponto de saída. Scalp rápido, tá? Scalp rápido. Só peguei aqui, eu fui gravando vídeo, vi essa operação aqui, fiz aqui na conta teste aqui, só para mostrar. Mas o deslocamento do preço foi feito com um saldo delta de agressão, que foi para 107 quilos de saldo delta vendedor de agressão. E mesmo assim houve defesa de compra nesse nível de preço aqui, olha. Houve defesa de compra. Houve defesa de compra. Que ponto é esse? Isso aqui é um ponto de pivô, tá? Que eu tenho marcado aqui, é outro estudo. Mas nesse nível de preço, quando ele pegou aqui, que ele atingiu, eu digo, vou comprar. Por quê? Porque aqui que houve deslocamento de preço. Aqui houve deslocamento de preço. Aqui é um ponto de defesa que quem comprou vai segurar aqui nesse ponto aqui, ó. Então quando ele chega aqui, a gente compra esses pavios esticados aqui. A gente compra o final deles aqui. Para fazer esses cálculos curtos. Podia ter saído antes, porque eu não estava com o dedo no gatilho, podia ter feito mais pontos, não fiz. O trailing stop até que subiu, ia dar uma pontuação maior, mas eu resolvi tirar, tá ok? Então é isso aí que eu estou te mostrando, estou mostrando a vocês, né? O saldo de agressão, a gente consegue ver não só aqui, através desse indicador. Esse indicador é uma forma visual de nós vermos, nós conseguimos ver aqui, ó, no volume de price, esse volume de price aqui é o saldo. É o saldo, tá? Eu venho aqui, propriedade do volume de price, deixa eu ver aqui se é por aqui que a gente vê, tá? Propriedades, volume, saldo de agressão, tá vendo? Eu tô vendo saldo de agressão aqui, saldo. Por exemplo, nesse nível de preço eu tive muita venda. Nesse momento as vendas estão mostrando que houve absorção das vendas, porque entrou compradores aqui no finalzinho. Aqui foi um nível de preço 5,5, vamos ver o 5,5 onde é que tá. 5 lá embaixo, entrou um pouquinho de compra aqui, tá vendo? Então toda agressãozinha, a absorção tem um pouquinho de compra aqui, ó, o pessoal compra no final, né? Mas aqui mostra que o saldo de agressão foi vendedor. Então se ele cai e volta nesses níveis aqui é a oportunidade de eu vender, porque a região é vendedora. Se ele ganhar, eu tenho que stopar automaticamente. Ele está subindo muito rápido, mas se eu quiser vender nessa região, vamos tentar fazer uma venda só para a gente ver. Pegou um pouco o contrato, peraí. Isso. Olha só, tô vendido, tá vendo? Por quê? Saldo vendedor. Olha aqui o saldo de agressão vendedor. Por que eu vou fazer compra aqui se o saldo é de venda? Eu vou vender, olha a quantidade de venda que teve aqui na região, olha só o que aconteceu. Muita venda entrou aqui na região. Por que eu vou ficar comprado nessa região? Vou sair aqui, ó. Vou sair aqui, não vou carregar muito essa operação. Meu estoque está aqui em cima. Tá? Olha só o que está acontecendo. Olha lá, vou subir um pouquinho. Tá? Vou subir um pouquinho, só para a gente sair logo dessa operação, senão ele vai lá me tirar.
caçar meu stop gain, né? Vamos ver, vamos sair aqui um pouquinho, assim. Vamos sair dessa operação, pronto, saiu. Só que isso é para demonstrar a vocês que essa região, o saldo de agressão é vendedor, é vendido de saldo de agressão, é região onde os vendedores ganharam a briga. Então aqui eu vou vender. Se ele conseguir chegar desse nível de preço aqui, eu vou optar por compra, porque o saldo é comprador. Então eu vou tentar levar o preço lá em cima. Vou brigar com os vendedores que venderam nessa região aqui. Então isso aqui é saldo de agressão, tá certo? E a gente consegue ver isso tanto nesses clusters, tá, quanto na regra de coloração, volume at price, times and trade. A gente consegue ver a agressão. Aqui é o saldo de agressão aqui, ó. Aqui eu tenho a ordem original, eu tenho a diferença entre comprados e vendidos. Porque se eu quiser ver os negócios, olha só o que acontece. Eu não carreguei. Eu vejo comprado e vendido e vejo quem ganhou a briga. Mas se eu quiser ver a ordem original, que é o saldo, eu venho para aqui, ó. Ainda tem a aba saldo também, se eu quiser olhar. Mas aqui é outra história, é outra análise aqui. Vamos para a ordem original, tá certo? Então, esse indicador veio para nos mostrar de forma visual como é fácil a gente identificar as quantidades de agressão e saldo de agressão que nós temos, tá certo? Então nós temos o gráfico tape reading, que é esse tipo de gráfico aqui, onde mostra esse times and trade no gráfico aqui, as agressões, as absorções, tá certo? O nível de preço. Nós temos o próprio volume com a quantidade de agressão, saldo que mostra. Nós temos também aqui outra ferramenta que mostra o saldo aqui, ó, a quantidade de agressão aqui, ó. Nessa configuração aqui do mapa de fluxo, nós temos agressão também. Tá aqui, ó, o volume com agressão aqui, ó. Entrou compra. Isso aqui é agressão. Tá entrando compra no momento. Tô tentando pegar aquele nível de liquidez ali em cima. E aqui os dots aqui que estão marcados são com dots acima de 50 quilos aqui. Tá aqui marcado. É só a gente abrir aqui e ver as propriedades aqui que eu filtrei o avançado dele por aqui, ó, 49 lotes, tá certo? Acima de 49 lotes, maior ou igual, ele está pintando para mim. Tem gente que põe 50, eu estou botando 49, vou continuar menos, não tem problema. Então isso mostra a agressão. E no caso aqui, uma sequência aqui vendedora aqui, ó, venda, tá vendo? Venda, o que é que acontece? O candle pinta vermelho, o candle pinta vermelho. Tá? Entrou a absorção da venda aqui, ó, mostrou uma absorção, entrou compra aqui de forma passiva, ele subiu no vazio praticamente. Ó. Apertou a venda, subiu no vazio. Apertou a venda, subiu no vazio aqui, ó. Tá? Sem agressão ativa. A agressão só vai entrar aqui, nesse ponto. E agora ele está lá em cima, testando os níveis lá em cima. Tá certo? Então é muito interessante, está buscando os níveis de liquidez, esse nível aqui, ó, do 110, 111 aqui, por aí, olha aí, ó, 110, tá vendo? Para buscar a liquidez que estava acima, tá? A gente tem que verificar também a descompensação do book de ofertas, né? Olha só que agressão linda aqui, ó, vou buscar os níveis acima. A quantidade de ofertas maior do que a quantidade na verdade é uma junção isso aqui, né? E olha como pinta aqui a regra de coloração, 13 quilos aqui, ó, tá vendo? 13 quilos de agressão no volume aqui. E a gente coloca inclusive para colorir, eu coloco ele no volume essa regra de coloração. Chega aqui, LZ agressão, boto inserir regra de coloração, ele vem insere a regra de coloração aqui. Então é bastante interessante isso aí, tá certo? E eu coloco ele inclusive na quantidade no volume saldo. No próprio saldo eu coloco a regra de coloração. Candle, volume e saldo. Tá certo? A gente consegue colocar. Então a gente consegue ver a agressão nesses níveis aqui. Como também nessa ferramentinha aqui, ó, que eu estou vendo o saldo de agressão aqui, ó. Tá vendo? Eu estou vendo deslocamento do preço para baixo. Por quê? Porque a liquidez agora está aqui embaixo. Ele está vindo buscar liquidez, ele está amassando. Tá, olha aqui ele amassando. O que está acontecendo? Ele está caindo para vir buscar essa liquidez. Por quê? Porque a demanda, a oferta está de compra. Então ele vem buscar a compra. Tá? E a demanda é de venda. Então estão vendendo aqui, ó, compraram, absorveu, entraram vendendo aqui pesado. Ó.
Absorveu a compra, entrou a venda forte aqui puxando o preço para baixo para vir buscar a liquidez que estava abaixo do preço nessa região para fazer o pullback. Levantou, absorveu, pullback. Qual a absorção? A absorção observada pelos dois tipos de gráfico. O gráfico tape reading, footprint e o mapa de fluxo. Olha aqui a absorção aqui em cima na cabeça desse candle aqui, desse spike de compra que foi dado aqui. Ó. Olha a absorção, que coisa linda. Tá? Então acontece esse tipo de movimento, certo? O esforço versus resultado, houve eficiência e ele deslocou o preço, certo? O esforço versus resultado. Por exemplo, aqui, mas teve continuidade? Não teve aqui, houve desistência dos compradores aqui. Ou desistência ou alguém de forma passiva que defendeu esse nível de preço, certo? Então, são esses tipos de coisas que a gente tem que observar para analisar o fluxo do gráfico footprint, né? E operar de forma consistente, né? Vamos tentar condicionar os nossos traders para operar desta forma, né? Olhando o que? O desbalanceamento do book, que eu vou passar mais à frente. A oferta grande, grande oferta, fica vermelho maior aqui, a quantidade maior, né? E a demanda começa a subir, o verde para cima, vai buscar os níveis de liquidez que estão acima, é o deslocamento do preço para cima. A gente vai olhar aqui o Times and Trade, e a gente tanto o menos filtrado, do menos filtrado para o mais filtrado, a gente vai ver que está vendo o que? Continuidade na agressão, tá certo? Players diferentes entrando aqui, parceria e continuidade, tá certo? A gente chama de frequência de compra, entrando só a frequência de compra, a gente vai lá naquele nível de preço, tá certo? Então é muito interessante o LZ agressão e eu vou disponibilizar para vocês aí, tá bom? Com as permissões aí, se o Bias por acaso ver esse vídeo, que ele procura entender, porque eu acho que ele compartilha até de forma gratuita lá no site da Profit Chart, Backtest Profit Chart, e no site dele pessoal que eu passei no início do vídeo para vocês. É só ir lá e buscar. Eu não sei se eu posso compartilhar aqui, eu vou analisar se posso fazer isso, mas é fácil de encontrar esse indicador, não tem nada difícil, tá? Então são basicamente esses dois indicadores que eu uso aí. Tem um outro aqui chamado Zeus Community, também tem lá no próprio grupo da Profit Chart, que é um cruzamento de médias, que ele plota verde e plota vermelho, e aí casou também com o meu indicador com o MACD, que o MACD, quando ele começa a perder o volume, exatamente quando ele dobra, ele muda de cor aqui, ó, as médias móveis, aí ele entra o Hilo 3 ou o Hilo 5 aqui batendo, quebrando o Hilo aqui, ele perde o volume. Então são coisas que bateram essa nossa análise aí. Então fica para vocês esse trader, tá certo? Aqui, ó, vamos tentar aqui, ó, que absorveu as vendas, absorveram. Posso até tentar vender aqui, vamos tentar fazer uma venda aqui rápido. Tentar ver se vai. Já vendi muito embaixo, né? Vou até tirar meu stop, porque ele vai me estopar. Olha que venda errada de fundo. Vai comer meu lucro todo. É para vocês verem aqui. Vou fazer outra venda, tá? Desta feita com um lote maior. Vamos ver se ele vai voltar aí. Vou aumentar o número de lotes aqui. Nem precisa, que ele está absorvendo as compras. Vai buscar a liquidez que está embaixo. Olha só. Vamos ver. Está aumentando o número de ofertas. E isso nem precisou botar mais. Ó. Nem precisou. Rompimento do Hilo, se ele vier, vai causar um rompimento do Hilo para baixo aqui. Se vier ele rompe. Buscando liquidez, buscou liquidez, isso aí, parcial. Buscou as parciais, galera. Buscou as parciais. Olha só que delícia, hein? Que delícia. Deu certo, tá? Era para ter saído antes aqui. Aí eu venho aqui, jogo meu stop aqui no volume. Passei um calorzinho, porque vendi sem analisar direito. Na verdade foi um impulso aqui, né? Mas
comprovando, e aqui ó, olha só o Hilo 3 aqui, rompe o Hilo, ele acende aqui, ele dá o sinal, ó. Se ele pega saldo de agressão vendedor aqui, o LZ agressão pintar, ele rompe esse nível de preço. É liquidez, tá aqui ó, ele tá vindo buscar liquidez, oferta, demanda de venda, ele tá vindo buscar, olha só como ele vai buscar. Vou até baixar mais aqui, olha só, tá vindo buscar essa liquidez. Vamos tentar ver se ele vem. Se eu quiser baixar um pouquinho mais o meu stop, eu baixo, tá aí, joguei, protegi atrás desse lote de liquidez aqui atrás, porque se ele vier raspar, ele vai tomar isso aqui, né? Eu estou protegido aqui atrás, vem buscar a liquidez que está embaixo. Esforço versus resultado, esforço versus resultado, tá aqui ó, esforço versus resultado, oferta e demanda, ofertou compra, ofertou demanda de venda, vem buscar os níveis de preço que estava abaixo. Olha só que lindo mostrado aqui ao vivo para vocês aqui, o mercado rolando ao vivo aqui. Agora não estou operando na real, aí é uma conta teste, simulação, só para exemplificar para vocês como é que a gente analisa o saldo de agressão, o LZ agressão no gráfico, tá certo? Com ele inserido no volume, quantidade, saldo, e aqui eu poderia ter posto também no MACD, mas no MACD eu estou usando o Hilo, tá? Eu decidi tirar o Hilo do gráfico, mas vou deixar ele no MACD, então ficou muito interessante isso aqui. Análise de fluxo, análise gráfica, tá certo? O saldo, delta de agressão, 7 quilos, 9 quilos, olha como ele pinta de cor vermelha, porque o saldo, delta de agressão acima de 10, acima de 5, ele começa a pintar diferente para mim. Olha só aqui, ó, batendo com o saldo, delta de agressão, tá? Batendo certinho com a estratégia que o Santo Trade ensina, né, nos cursos dele, fantástico. Aconselho vocês a adquirirem o curso dele, que eles esmiuçam muito bem isso aqui, né? Inclusive eu vejo muitos cursos dele gratuitos, que eu não adquiri nenhum curso dele comprado ainda, né? Mas vejo muita coisa gratuita dele e sugiro que comprem o curso dele, porque ele fala muito sobre footprint, tá? E também tem um pessoal do grupo, deixa eu ver aqui, Ordem Floor, que trouxeram, foi eles que trouxeram para cá o Jean, Jean Ribeiro, que trouxe para cá essa técnica, trouxe de fora essa técnica do Footprint Charts aqui para o Brasil. Acho que foi ele que cedeu essa tecnologia para Profit Chart, não sei, foi através dele ou indicação dele, não sei. Eu sei que eles usam muito isso aí, tem cursos, horas de aula lá no vídeo dele gratuito para vocês verem, tá? E tem muita coisa boa também. Eu sugiro também que vejam o curso dele, né? Mas aqui eu mostrando, eles usam muito para dólar, né? Eu estou mostrando aqui para índice, como é que eu utilizo para o índice aqui, né? Isso aqui do LZ agressão eu nunca vi eles usando não, mas o mapa de fluxo eles mostram bastante, e o Footprint Chart também eles mostram bastante, tá certo? Então eu vou deixar aqui um abraço para vocês, não vou alongar mais neste vídeo, tá? Vou deixar aqui as análises e comentários de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostariam de utilizar também esse tipo de técnica para operar, o que vocês acham, vocês acham que é eficaz, acham que é perda de tempo, acham que é arriscado, seria o mais certo de utilizar dessa forma, seria análise gráfica, seria o tape reading normal, nu e cru, até porque o pessoal que opera esse tipo de técnica, eles não olham o player, e aqui eu fiz uma mescla, eu olho o player sim, eu olho o player, olho o médio player, olho quem está tomando, quem está batendo, se é institucional, se é pessoa física, se é estrangeiro, tá? Se é banco, instituição financeira, né? Então eu olho tudo isso aí, né? Porque olho se é market maker que está batendo, se está comprando, quem são aqueles que estão na ponta compradora, estão na ponta vendida, através também das pessoas físicas. Tem muitas pessoas institucionais grandes operando através da Clear, da XP, por exemplo, a gente não sabe. Às vezes a XP está vendida e está tomando como louca, comprando para cima, né? E às vezes a gente tem que analisar se eles estão comprados ou vendidos na posição de swing, né? Então a gente tem que observar tudo isso, analisar. São várias análises de contexto que nós observamos notícias, várias coisas, né? Macroeconomia e por aí vai.
Então fica aí para vocês mais essa análise aqui, para vocês observarem, ver se faz sentido para o operacional de vocês, tentar entender. Qualquer coisa, deixe os comentários aí no rodapé do nosso vídeo, que nós vamos postar no YouTube. E qualquer coisa, estamos às ordens aqui. Então vou deixar para vocês um beijinho e pau, até mais. Tchau, tchau, tchau.